Pessoal, nos experimentos anteriores nós usamos fontes de tensão contínuas, né? São fontes que oferecem sempre uma tensão constante e regulada. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de fonte de tensão alternada. São fontes que vão gerar tensões oscilantes no tempo. Tensões que passam por um pico, passam pelo valor nulo, por um valor negativo, mínimo, e completam um ciclo com uma certa frequência e com uma certa amplitude. Parâmetros esses que a gente pode regular usando essa fonte. Então, essa fonte é a fonte AC, ou de corrente alternada e tensão alternada. Ela também é conhecida como gerador de função, como vocês podem ver aqui, Function Generator. Porque essa tensão oscilante, ela pode assumir diversas formas. Aqui no caso dessa fonte, a gente pode gerar uma fonte que oscila senoidalmente, uma oscilação quadrada, como vocês podem ver pelo formato aqui, uma oscilação triangular, que a tensão varia linearmente em períodos, em certos intervalos de tempo, subindo e descendo, né? Então nós vamos ligar a fonte aqui com o botão Power. Aqui se regula a frequência da tensão oscilante. Então tem um botão grosso para mudanças bruscas e um botão fino para mudanças em passos menores. A gente também pode escolher o intervalo de frequências com o qual a gente quer trabalhar. Então aqui, por exemplo, a gente está em até 5 kHz, que significa até 5.000 oscilações por segundo. E nesse outro botão aqui, o Output Level, a gente vai escolher a amplitude da oscilação. Então são esses os botões principais para ajuste. E a saída a gente pega aqui. Então é por aqui que vai sair a tensão oscilante. Agora nós temos aqui um gerador de função, que é a nossa fonte AC, e um osciloscópio aqui em cima. São dois instrumentos distintos, que eu coloquei um em cima do outro para visualização. O osciloscópio nada mais é do que um medidor de oscilações, como o próprio nome diz. O que a gente vai fazer é pegar a saída da fonte que está aqui embaixo, output, e jogar numa das entradas do osciloscópio, que consegue ler até 2 oscilações simultaneamente. Para isso a gente precisa de um cabo BNC como esse aqui, que a gente conecta aqui no output e a outra ponta aqui no canal 1, por exemplo. Como a gente não tem esse cabo, a gente vai usar uma improvisação, uma adaptação. Nosso cabo é assim, ó. Numa ponta é assim, BNC, e na outra ponta é assim, com pinos banana. Então o que a gente precisa é de um adaptador aqui, ó. A gente vai proceder dessa forma com o adaptador pinos banana BNC. Jogar aqui no output, na saída da fonte, e a outra ponta do cabo vai aqui no canal 1 do osciloscópio. E a gente vai ligar o osciloscópio aqui no botão de liga. E então nós vemos aí a oscilação sendo medida pelo osciloscópio. Vejam só, se eu tirar o cabo, fica reto, fica uma linha reta. Se eu colocar o cabo, a gente vê uma senoide, uma função senoidal. Então essa senoide representa a tensão oscilando no tempo. Então no eixo Y você tem a tensão e no eixo X você tem o tempo. E para mostrar que a gente está realmente vendo o que está saindo da fonte, eu vou mexer aqui no botão de frequência. Eu vou aumentar a frequência. Então vejam como a frequência da oscilação aumenta. Eu estou aqui mexendo no botão de ajuste grosso. Então a frequência varia bastante, olha só, de praticamente 400 Hz até 5.000 e poucos Hz. Porque eu estou no intervalo de 5K, né? 5 kHz. Se eu colocasse aqui, ó, 50K, eu vejo uma oscilação de frequência muito grande. Quase não dá para ver na tela, né? Então eu posso diminuir um pouco a frequência para tentar enxergar essa oscilação. Vejam que ela continua ainda frequência muito alta.
Se eu não consigo enxergar a oscilação, eu posso também mudar a escala aqui do aparelho de medida, que eu vou fazer agora. Então eu venho aqui na escala horizontal menu, e abro a função, né? Tento afastar um pouco a função. Então eu posso mudar a frequência aqui, no próprio ajuste de frequência da fonte, e posso escolher a melhor forma de visualizar a oscilação, com zoom ou sem zoom. Notem que, independente do zoom que eu dou, a frequência que o osciloscópio mede é essencialmente a mesma, 58 kHz. Uma pequena incerteza na medida, aí, uma flutuação. E se eu mudo a escala, eu não afeto o valor medido, continua em torno de 58 kHz. Né? Para afetar o valor medido, eu teria que mexer na frequência, de fato. Vejam que a frequência aqui agora mudou. Eu poderia ainda, então, voltando para a escala próxima da original, vamos colocar aqui máximo de 5 kHz. Ok, então eu estou aí com a frequência de 4,3 kHz. Eu posso escolher o formato da onda, né, da oscilação. Vou colocar aqui uma oscilação quadrada, então você vê que oscilação quadrada que tem algumas, né, na quina das oscilações tem alguns defeitos, mas é uma oscilação essencialmente quadrada. E também eu posso escolher a oscilação triangular. Nesses 3 botões, portanto, que a gente pode escolher o formato da oscilação. Nas experiências aqui a gente vai usar sempre uma oscilação senoidal. E uma outra coisa que a gente pode ajustar, além da frequência e do formato da onda, é a amplitude dela. Então, nesse botão aqui, de Output Level, nível de saída, a gente pode aumentar a amplitude ou diminuir a amplitude. Certo? Notem que quando eu aumento a amplitude, aqui o osciloscópio ele consegue fazer a medida de quantos volts. Então, aqui a gente tem a frequência, o valor quadrático médio, RMS, que é 3,6 volts. O mínimo de tensão, que seria aqui menos 5,44 volts. E o máximo, 5,28 volts. Então, notem que a amplitude, nesse caso, é, portanto, aí em torno de 5,3 volts, né, que é a diferença entre o máximo e o zero. 5,3, 5,4. Agora, o valor quadrático médio, RMS, como está explicado em outro vídeo, ele é um pouco menor. Ele é cerca de 70% desse valor. 3,6 volts, como vocês podem ver aqui. Esse aqui é o valor que os multímetros vão medir em tensão alternada. É o valor RMS, que vai depender, claro, da amplitude. Se eu diminuo a amplitude, o valor RMS diminui, como vocês podem ver aqui. Diminuiu. Certo? Então, frequência, formato da onda e amplitude. Tudo isso a gente consegue regular com a fonte.